Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar a série de criptografia, vai falar sobre a cifra de Bifid. Essa cifra, não sei se a pronúncia é Bifid, mas eu não achei nenhum artigo sobre ela em inglês, estava simplesmente Bifid Cipher, então vou falar Bifid, dane-se. Ela foi criada por um criptógrafo francês chamado Félix Delaste, não sei qual que é a pronúncia também. E esse cara fez essa cifra em 1895 e publicou numa espécie de jornal de engenharia civil lá da França. No entanto, por mais que essa cifra seja muito boa, muito segura, considerando a forma como ela funciona, não tem registros que ela já tenha sido utilizada para alguns fins militares. Apesar disso, é interessante a gente abordar ela aqui, porque já vi muitos enigmas que inclusive trabalhavam com esse tipo de cifra. E para uma cifra que trabalha apenas com substituição e fracionamento de caracteres, então a mensagem codificada vai ter essa aparência aqui. Por exemplo, esse troço aqui, ele é uma cifra bem segura, tá ali no mesmo patamar da Dividir, talvez até um pouquinho mais segura. No entanto, é uma coisa um pouco complicada e eu vou explicar para vocês bem devagar. Primeira coisa, para a gente poder trabalhar com essa cifra, para a gente poder usar, vai ser desenhar a seguinte figura. Você vai construir uma tabela e essa tabela vai ser 5 por 5, desse jeito aqui, 5 quadrados por 5 quadrados. Na altura de cada fileira você vai colocar os números 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5 desse jeito aqui. Então você vai ter um tabuleiro, né, 5 por 5, numerados com colunas e linhas de 1 a 5. Esse quadrado 5 por 5 vai ser preenchido com todas as letras do alfabeto uma única vez. Você deve ter pensado que o alfabeto tem 26 letras e que, claro, aqui só tem 25 caracteres, 25 espaços para você preencher. Por essa razão, você vai ter que suprimir alguma letra do alfabeto. Convenciona-se que a letra que a gente suprime é o J. Então, em todo lugar que tiver J, você vai colocar aí. Então, se você escrever João, você quiser escrever João, por exemplo, você vai escrever isso aqui. Ao invés de você fazer isso, você vai escrever isso. E beleza, quando você for traduzir vai entender. Depois mais pra frente eu mostro pra você qual que vai ser o impacto da gente substituir outra letra ao invés do J, sei lá, o Y por alguma coisa. Mas por enquanto você vai colocar nessa tabela todo o alfabeto com exceção do J. Você pode tanto fazer isso manualmente, colocando aqui, por exemplo, as letras do alfabeto assim, tomando cuidado, claro, pra não repetir. Ou então você pode já gerar um padrão pré-definido. Você vem aqui nesse lugar aqui, clica aqui em Generate Random Key. Esse link tá na descrição, basta você clicar. E aí você pode gerar uma sequência aleatória sem o J. Eu vou trabalhar com essa sequência já pronta, porque fica mais fácil para os exemplos que eu já deixei. Então, uma vez pega a sequência, a gente vai passar para cá. Então, DBEW, desse jeito aqui, DBEW, K, depois você vai para a letra de baixo, Z, I, A, H, e vai seguindo até completar toda a tabela. Ao final do processo, você vai ter a tabela totalmente preenchida. Você vai preencher da seguinte forma, em primeiro lugar da esquerda para a direita, e depois completando uma linha você vai descendo desse jeito aqui. Então tá aqui o alfabeto, ele passou para essa sequência. Você pode tanto fazer manualmente quanto gerar ali atrás. Essa tabelinha que eu tô fazendo aqui, eu vou deixar também o link dessa planilha do Excel para vocês. Ela não é necessária, mas eu fiz para facilitar a sua vida. Basicamente aqui você vai traçar o seguinte código. Imagina que você quer, por exemplo, a letra G. A letra G está na linha 3 e na coluna 4. Portanto, a letra G vai ser escrita da seguinte forma, 3 e 4 assim. Então G, 3, 4, beleza. Então agora a gente vai codificar uma mensagem. Imagina, por exemplo, que você queira codificar a mensagem defenda a parede leste do castelo. Para fazer isso, em primeiro lugar, você vai escrever nessa linha imediatamente superior a mensagem que você quer codificar. Uma vez terminado, vai estar dessa forma aqui, uma letra por caractere, no caso, uma letra por quadradinho, e você deixa um espaço entre os dois, vai ficar um pouquinho mais estético e depois talvez até vai ser útil. Então agora você vai usar ou baseado na tabela, que é uma possibilidade, ou então baseado nesse outro alinhamento que eu já deixei muito mais fácil para você. Você vai pegar, por exemplo, D, você vai colocar 1 em 1 conforme está aqui. Mesma coisa, D está na linha 1, coluna 1, então dessa forma. Analogamente o E, por exemplo, vai ser 1 e 3. O F, se você seguir por aqui, vai ver que é 3 e 5. Se você seguir por aqui, também vai ver que é 3 e 5. Se você quiser também, você pode simplesmente fazendo da forma copiar e colar. Então em todo lugar, por exemplo, que tem E, você taca isso aqui. Depois em todo lugar que tem L, você taca o correspondente do L e assim por diante. Isso, dependendo da situação, talvez produza um efeito mais rápido, no qual você simplesmente vai ter que ir pegando as letras da tabela e copiando. Isso é bom porque nesse lugar aqui, dessa forma que eu alinhei, já está tudo pronto. Então você não tem risco, por exemplo, de confundir linha com coluna e acabar colando algo em algum lugar que vai cagar todo o seu trabalho. Então, após o final do processo, você vai obter um código semelhante a esse aqui. Se você quiser codificar, por exemplo, uma mensagem muito maior, você vai ter que, se você for fazer manualmente, claro, depois eu vou mostrar como fazer de forma automática, você vai ter que fazer isso para todas as letras. Então, no final, você vai ter da seguinte forma. Em seguida, essa mensagem tem duas chaves. A primeira delas corresponde à tabelinha. A tabelinha pode ser também expressa a partir dessa sequência aqui. Então, você pode tanto dar para o seu destinatário essa sequência, quanto essa tabela. Fica a seu critério do que for mais fácil. Agora, a gente vai precisar definir mais uma coisa
que é chamada período. Período, nesse caso, corresponde à forma como você vai agrupar os blocos. Então, por exemplo, se o período for 5, você vai agrupar esses bloquinhos aqui de 5 em 5. Se o período for, sei lá, 6, você iria agrupar de 6 em 6. Nesse exemplo aqui, a gente vai agrupar de 5 em 5. Isso quer dizer que a gente vai pegar a sequência de blocos a cada 5 blocos e vai colocar esses 5 blocos juntos. Nessa situação, a gente vai aqui, de alguma forma, acabar descaracterizando a mensagem original, porque a gente vai dar espaços, vai tirar espaços, entre outras coisas. Não tem problema, isso é perfeitamente normal. Então, você vai separar de 5 em 5, mesma coisa, você pode simplesmente copiar e colar. Eu estou usando o Excel porque é muito mais fácil, mas se você quiser na mão, faz. Quiser fazer na mão também, não tem problema algum. E aí a gente vai colando dessa forma, separando de 5 em 5. Esse período você também vai ter que dizer para o seu interlocutor. Ele vai ter que saber isso aqui para poder fazer a decodificação. Então, depois que a gente tiver separado, em algum momento você vai perceber que, a não ser que você tenha muita sorte, vão sobrar caracteres. Nesse exemplo aqui sobrou 3 bloquinhos. Você vai pegar esses 3 bloquinhos, vai colocar do lado, beleza, como se nada tivesse acontecido. Então, ao final desse processo, você vai ter a mensagem agrupada dessa forma de 5 em 5. Nesse momento é onde vem assim a principal parte da codificação e a mais difícil. Você vai ter que escrever esses números da seguinte forma: primeiro essa linha, depois na mesma sequência essa linha de baixo, depois essa linha, depois essa e assim por diante. Eu fiz um exemplo aqui para você, não sei se vai ajudar, mas ele está feito em cores. Então, por exemplo, o vermelho está embaixo do azul, então você vai escrever primeiro o vermelho, depois o azul. Em seguida você vai para o próximo bloco, então você vai escrever primeiro o roxo, depois o verde escuro. Depois para o seguinte, primeiro o laranja, depois o azul, laranja, azul, dessa forma aqui. Eu vou fazer tudo na forma do Ctrl+C, Ctrl+V, porque a coisa fica muito mais fácil, mas você vai simplesmente pegando esses bloquinhos aqui e vai copiando e colando desse jeito bonitinho. Vai fazendo até você chegar no final. Quando você chegar lá no último bloco, aquela cadeia de 3, você também repete o mesmo procedimento. Agora você não tem que muito se importar com eles, porque você simplesmente está copiando e colando e beleza, não tem problema algum. Mas depois, na hora de você decodificar, vai ter que prestar um pouquinho atenção nesse caso aqui. Mas antes disso, é bom a gente perceber algumas coisinhas. A primeira delas, eu vou colorir só para vocês entenderem. Esses blocos são agrupados aos pares. Então você tem um bloco de 5 superior e um bloco de 5 inferior. No caso, você já deve ter entendido, mas eu vou colorir só para garantir que você entendeu. Você vai ter o vermelho em cima e o azul embaixo. Ou seja, você tem 2 bloquinhos de 5, então você tem 10 ao todo. Isso significa que essa repetição de pares vai se manter de 10 em 10. Então, por exemplo, se você completar aqui, você vai ter 10. Se você seguir a partir da próxima, você também vai ter 10 e assim por diante. Quando você chegar no final, você vai copiar as coisas. Deixa eu deletar esse 3 aqui. Você vai copiar as coisas do mesmo jeito, assim. Então, se você fizer aquela separação de 10 em 10, eu vou fazer mais uma vez só para você enxergar melhor. Ao final do processo, você vai perceber que aqui estão 6 números, no caso, que correspondem aí a 2 blocos de 3. Eu vou colocar com cor diferente, porque eles vão se diferenciar depois mais pra frente. Vou deixar desse jeito aqui, e agora a gente já pode prosseguir. Então, depois que você fez todo esse processo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que agrupar cada uma dos números de 2 em 2. Então, por exemplo, onde está escrito 1, você vai colocar 1 sobre 1. Onde está escrito 3, 1, você vai colocar 3 sobre 1. Onde está escrito 5, 1, 5 sobre 1, 3, 5, 3 sobre 5 e assim por diante. Então, você vai basicamente aqui mesmo pegar eles de 2 em 2. Então, 1 debaixo de 1, 3 debaixo de 1, depois 5 debaixo de 1 e vai fazer isso até o final da linha. Esse processo, para você poder fazer aqui, pode ser um pouquinho traumático, porque, claro, você vai ter que, de alguma forma, ter alguma noção assim espacial para você não colocar uma coisa em cima da outra, de forma que essa coisa fique errada. Então, por isso, eu já fiz uma versão melhorzinha, já pronta aqui no Excel, no qual você não precisa se preocupar em passar aqui para baixo. Conforme você vai escrevendo os números aqui, se eu colocar um 7, por exemplo, ele já muda para você sozinho. Então, depois que você escrever a mensagem aqui, ele já vai aparecer na hora, já vai automatizar a tarefa para você. Mas percebam que é exatamente a mesma coisa, é um número debaixo do outro. Aí você vai fazer isso, claro, até o final. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse 4, 3, aqui a gente tem esse outro 4, 3, aqui a gente tem esse 1, 5. Então essa cadeia aqui corresponde ao último bloco. Uma vez feito isso, agora você vai ter que pegar cada uma dessas letras, cada uma desses blocos, perdão, e vai transformar numa letra. Por exemplo, onde tem 1 e 1, basta você ir aqui em cima verificar que é a letra D. Onde tem 3 e 1, você vai lá, linha 3, coluna 1, e vai colocar aqui um P. Onde tem 1 e 5, por exemplo, você vai colocar um T e assim por diante, de forma a completar todo o processo. Uma vez que isso estiver pronto, foi o que eu fiz aqui, coloquei tudo separado, você já vai ter a sua mensagem codificada. Então, nessa cifra, defenda a parede leste do castelo, vai estar escrito dessa forma: DPT, F, Y, B e C, e assim por diante. Eu não vou passar ela inteirinha aqui, porque ela já está pronta pra gente nesse lugar. Então, defenda a parede do castelo. Essa mensagem, inicialmente aqui, se transformou nessa coisa disforme, que não tem sentido algum. Para você fazer a tradução disso aqui, em primeiro lugar, o seu interlocutor vai ter que ter, fatalmente, a chave do código, então vai corresponder a essa tabelinha, ou essa tabela, ou isso aqui, já expliquei, ele vai ter que ter isso aí.
e também o período para ele poder saber em como dividir as letras. Então vamos partir no caso dessa coisa aqui. Como que partindo disso aqui, apenas essa mensagem DPT aí por aí vai, você vai chegar na original. No primeiro passo você vai pegar cada uma das letras, o D por exemplo, e vai colocar 1 e 1. Onde tem P você vai colocar 3 e 1, tudo seguindo conforme a tabela. Uma vez que você fizer isso, essa substituição, você vai chegar nessa mesma sequência aqui, nessa linha. É simples, você só precisa pegar uma e colocar na outra. Uma vez que você fizer toda essa substituição, você vai, claro, retornar para essa linha aqui. É uma coisa bem simples, você só precisa pegar uma e colocar na outra. E agora, depois desse momento em que a coisa vai pegar um pouquinho pior, porque aqui você vai ter que, claro, separar os blocos de 5 em 5. Eu vou usar aqui essa representação usando uma borda mesmo, porque a coisa fica mais fácil. Então você vai separar eles aqui de 5 em 5 desse jeito, com bloquinhos mesmo. Porque, claro, 5 em 5 é por causa do período. Se o período fosse, por exemplo, 6, você, e aí sim, iria ter que separar de 6 em 6. Então, observe aqui no caso que fazendo essa separação, em cada uma dessas bordas, desses quadrados grandes, você vai ter, na verdade, 10 números. Desse jeito aqui, exatamente como está ali em cima. E também, claro, no finalzinho você vai ter um bloco aqui no caso de 6. Como que você vai saber quando esse bloco chegou no final? Você vai agrupando todos esses blocos de 5 em 5. Quando você vê que vai chegar um momento no qual você não vai ter escolha e acabou, aí sim você vai marcar o bloco final. Então agora você vai ter que pegar toda essa sequência e passar para cima. Como que você vai fazer? Seguindo de baixo, de cima para baixo e depois da esquerda para a direita. Então você vai pegar 1 e 1 desse jeito, 3 e 1 assim, 5 e 1 assim, e mantendo toda a sequência da letra. Dessa forma aqui, você vai basicamente pegar cada uma dessas correspondências, 3 com 5, e vai deixar desse jeitinho aqui bonitinho em cada uma. Repare que aqui agora sim, a cada intervalo de 10, você vai ver que o bloco vai fechar. Então 3 e o 2 vai casar e beleza. Nesse finalzinho 1 e o 4 vai casar e assim por diante. Nesse último bloco, 1 e o 5 casam, 4 e 3 casam, 3 e 4 casam e beleza, a coisa tá fechada. Uma vez feito isso, você vai pegar essa nova sequência, que você vai ter ela toda em preto, desse jeito aqui, e agora você vai ter que fazer a divisão de 5 em 5. Então você vai lá atrás e vai dividir cada um desses blocos a cada 5 partes. Então você corta aqui de forma que fique separado de 5 em 5. Quando chegar no final, no caso, você vai perceber que em algum momento, depois que você terminar um par, então você faz, por exemplo, 5 aqui, depois mais 5 aqui, vão somar 10, e você vai ver que sobraram 6 bloquinhos. Esse 6 é sempre um número menor do que o dobro do período. Se sobrassem, por exemplo, 7, seria a mesma coisa. Claro que se sobrassem 11, é porque você vai ter que fazer mais um bloco de 10. Mas se sobrar menos que o dobro do período, memoriza isso, você vai pegar esse bloquinho final. Então, uma vez que você deixou tudo colorido, a coisa é fácil, agora você só precisa colocar um embaixo do outro. Então você copia esse, por exemplo, taca esse aqui, depois você copia o bloco seguinte, taca esse aqui, depois você vai fazendo mais ou menos essa sequência. Coloca sempre um embaixo do outro e segue desse jeito. Agora a parte final você vai mais uma vez usar a tabela considerando esses bloquinhos aqui. 1 com 1, por exemplo, vira D, 1 com 3, por exemplo, você segue vira E, 3 com 5, por exemplo, vai virar F e assim por diante. Não vou terminar a mensagem porque você já entendeu a ideia. Na hora de você decodificar, você vai notar que, por exemplo, João vai estar escrito Ião. O que você faz? Você vai ter que entender o contexto da palavra, que ou vai ser I ou vai ser J. Agora, se você, por exemplo, quiser trocar a letra Y pelo W, você suprime o Y e tudo que tem Y vai virar W. Onde tem W vai continuar sendo W. Em algum lugar, por exemplo, Yellow vai virar Wellow, e aí você vai ter que deduzir pelo contexto que se trata da outra letra. Existe também uma versão da cifra que trabalha com a tabelinha estendida, então vai até 6. E aqui você vai colocar na linha adicional, não necessariamente, claro, na linha adicional, mas em algum ponto disso aí, você vai colocar as letras os números, de 0 a 10, e você também, de 0 a 9, desculpa, e você também aí sim pode colocar a letra J ou a letra que foi suprimida. Não tem problema, mas isso é uma versão um pouquinho mais complexa desse alfabeto, eu não vou trabalhar aqui agora. Agora vamos supor que você não esteja afim de fazer tudo que eu acabei de mostrar pra você. Você achou que isso aqui dá um trabalho imenso e você não quer copiar todas essas coisas que eu mostrei. Você não quer montar tabela, traçar correspondência, tudo isso aí. Você pode facilitar o trabalho muito mais usando essa ferramenta. practicalcryptography.com/cypers/bfidcyper. Então você vem aqui, pega, por exemplo, escreve aqui a palavra, então, sei lá, a mensagem codificada é defenda a parede leste do castelo. E você vai aqui gerar uma chave aleatória. Você pode tanto gerar uma chave aleatória desse jeito, aí você escolhe a forma que você preferir, ou então você pode pegar já uma chave pronta. Você pode, inclusive, se você conseguir achar uma palavra de 25 letras, cujas 25 letras não se repitam, você também pode usar, vai aí a seu critério. Então vamos pegar aqui a nossa chave que a gente usou no processo anterior e a gente cola a chave nesse lugar. Clica aqui em Encrypt, ele vai transformar a mensagem codificada pra gente. Pode observar, se você não está acreditando no que eu fiz, se você acha que isso aqui está tudo errado, pode verificar que é exatamente a mesma mensagem. Termina com K e 2 Os. K e 2 Os, depois tem um W e um T
aqui também tem um W e um T e assim por diante. Para você decifrar, clica aqui em Decrypt, ele vai voltar tudo junto. Defenda a parede leste do castelo. Aí você vai, claro, pelo contexto e vai separando. Vou apenas criptografar João para vocês entenderem o que eu quis dizer com relação àquela substituição do J pelo I. Encrypt, você vai obter isso aqui. Decrypt, você vai obter Yuan. Isso aqui. Aí você simplesmente deduz pelo contexto e coloca um J. É isso, foi o vídeo. Valeu por você que assistiu. Se inscreva no canal e em breve a gente se vê. Falou!